Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual horário que tu tá assistindo essa aula, tá? Seja bem-vindo aí. Como eu prometi para vocês, eu vou gravar uma aulinha aqui de termodinâmica, mas antes eu vou fazer uma pequena revisão aí da parte de gases ideais, tá? Então, tudo que eu passei aqui, né? Vocês viram alguma vez, pelo menos em química ou em física, tá? Em sala de aula, mas devido, né, a questões aí de feriado, né, que a gente perdeu algumas aulas, então decidi deixar essa aula gravada aí para auxiliar vocês aí no estudo, beleza? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que antes de eu voltar a falar sobre termodinâmica, vamos revisar um pouco a lei geral dos gases ideais, né? Como eu comentei para vocês em sala de aula, por volta de 1834, aí já começou bugando, olha que beleza. Por volta de 1834, Clapeyron ele estava estudando o comportamento de gases, né, em diferentes estados de equilíbrio. Então olha só, eu tenho um gás no estado 1 e o gás no estado 2. Ah, lembrando que aqui, ó, gases ideais ou gases perfeitos, né? Foi o que a gente comentou em sala. Esses gases aí, quando submetidos a uma baixa pressão, uma baixa pressão e uma alta temperatura, então a gente consegue reproduzir um gás real para um gás ideal, ok? Um gás ideal é aquele gás em que as moléculas são consideradas, as moléculas que compõem esse gás são consideradas como pontuais, né? Ou seja, elas não vão interagir entre si, não vão colidir entre si, né? É, além delas serem ideais, além delas serem consideradas como partículas, quer dizer, a gente desconsidera também qualquer tipo de energia de interação entre elas, né, de natureza elétrica. E quando essa moléculazinha colide na parede do recipiente, a energia cinética é conservada. Então, basicamente, isso é um gás ideal. Então, como eu falei, submetido a uma baixa pressão e alta temperatura, você consegue reproduzir isso no laboratório. E Clapeyron estava fazendo isso. O que ele percebeu? Então vamos considerar aqui duas situações distintas: estado 1, o estado inicial, e o estado final 2. Tá? Nesse estado inicial aqui, ó, lembrando que o número de mols ela não mudou, eu não mexi com o número de mols. O que caracteriza um gás? São as variáveis de estado, no caso aqui pressão, volume e temperatura. Então, o gás ele vai ser caracterizado, o gás ideal, pela pressão, pelo seu volume e pela sua temperatura, tá? Pessoal, foi mal, o negócio tá bugando aqui, não sei porquê. O que ele percebeu? Então aqui ó, tem um gás no estado 1, vamos chamar de estado inicial, ele está caracterizado por uma pressão P1, um volume V1 e a temperatura T1. Lembrando que aqui, quando a gente está trabalhando com gases, a temperatura tem que estar em Kelvin, né? Estão lembrados? Ou seja, a gente sempre tem que garantir isso daqui. Beleza. Então vamos lá. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, tá, eu tenho um gás aqui no estado de equilíbrio inicial, depois esse gás evoluiu, ele sofreu uma transformação gasosa. Professor, o que é transformação gasosa? A transformação gasosa é quando o gás é quando você altera uma das suas variáveis de estado. No caso do gás ideal, se eu variar ou a pressão, ou o volume, ou a temperatura, ou os três ao mesmo tempo, o gás ele já sofreu uma transformação. Então, ele sofreu uma transformação de um estado 1 para o estado 2, ambos estados de equilíbrio. O que ele percebeu? Percebeu o seguinte, que se eu multiplicar a pressão do gás, eita meu Deus do céu, que vontade de falar palavrão, mas eu não posso. Eu não posso falar palavrão. Então vamos lá. Ele percebeu o seguinte, que se ele multiplicar a pressão do gás no estado 1, pessoal, se sai um palavrão, vocês me desculpem, tá? Então, se ele multiplicar a pressão do gás no estado 1 pelo volume no estado 1 e dividir pela temperatura no estado 1, o que vai acontecer? Ele vai achar um valor. Beleza. Ele anotou esse valor. P1V1 sobre T1. Beleza. Então tá aqui, ó. E o que ele percebeu? Percebeu o seguinte. Se ele calcular, ele fazer o mesmo cálculo, só que agora para o outro estado, ele pegar a pressão no estado 2
multiplicar pelo volume no estado 2 e dividir pela temperatura no estado 2, ele vai achar o mesmo resultado. Puta merda. Desculpa, tá, pessoal? Eu falei que ia sair um palavrão. Ih, rapaz, os meus vídeos agora estão indo pro YouTube, né? Então, espero não ser pego pela patrulha. Então, ó, o que ele percebeu? Ele percebeu que o produto, se bem que eu escrevi aqui, né? Mas eu gosto de ficar escrevendo na tela. Então, ele percebeu que o produto pressão, volume por temperatura é constante. Então, o produto P1 V1 por T1, deixa eu colocar aqui num apontador laser, ele percebeu que o produto P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Ah, professor, mas eu alterei a pressão, alterei o volume, alterei a temperatura. Entretanto, o produto da pressão pelo volume dividido pela temperatura sempre vai ser igual. Ah, professor, e se tivesse um terceiro estado? Não tem problema. Se tivesse um terceiro estado, P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2, que é igual a P3V3 sobre T3. Ok? Isso vale para os gases ideais, por isso que a gente chama de lei geral dos gases ideais. Então, de maneira geral, a gente pode dizer que o produto PV por T é constante. Não vai mudar, entendeu? Independentemente do estado de equilíbrio. E aí eu posso dizer que isso... Eu posso dizer que isso daqui, o produto PV por T, é uma constante, que eu vou chamar de K, por exemplo. Puta que... Foi mal, pessoal, desculpa. Isso é uma constante. Eu vou chamar essa constante de K. Professor, o que significa constante? Significa dizer que PV sobre T não muda. E é o que está falando nessa equação aqui. Então isso vai ser igual a uma constante. Só que essa constante aqui, ó, ela é um valor universal, entendeu? A gente está mantendo um número de mols. Então, se a gente está mantendo um número de mols, o que Clapeyron chegou? Ele chegou na seguinte conclusão, que PV sobre T é igual a essa constante. Só que essa constante, que é um valor universal, é igual ao número de mols vezes uma constante que ele chamou de constante dos gases ideais. Ou seja, essa equação aqui, que é a equação que relaciona as três variáveis de estado, que é a famosa equação de Clapeyron, ok? É a pressão vezes o volume num determinado estado é igual ao número de mols, constante universal dos gases ideais, vezes a temperatura. Lembrando que R vale esses, né? Tem esse, na verdade, não só esses dois. Não são somente esses dois, mas são os mais utilizados. Vocês podem perceber que isso é uma constante, tá? Então, constante cai todo exercício que envolve gases ideais e que você tem que usar a constante R, vocês podem ficar tranquilos, tá? Que essa constante R é dada no enunciado. Bom, este valor aqui é o valor da constante no sistema internacional, tá? No SI, ele vale exatamente esse valor aí, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado em qual constante a gente utilizar, dependendo do sistema de unidades, entendeu? Aqui está ATM litro por mol Kelvin. Aqui está em joule por mol Kelvin, tá? Então, e lembrar que a temperatura aqui tem que estar em Kelvin, beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos dar sequência aqui. Agora, vamos falar um pouco das transformações gasosas, as transformações particulares. Transformação isobárica. Uma transformação isobárica é aquela transformação em que a pressão permanece constante. Então, olha só essa ilustração aqui. Tá vendo aqui, ó, eu tenho um gás confinado no êmbolo, aí eu taco fogo nesse gás. O que vai acontecer? O volume dele vai aumentar, a temperatura, porém, eu consegui manter a pressão constante. Se a pressão é constante, a gente, a partir da equação geral dos gases ideais, que é essa daqui, a gente consegue perceber que a razão volume por temperatura é constante. Isso significa dizer que volume e temperatura são diretamente proporcionais, né? Um está na frente do outro. Professor, como é que você chega nisso? Vamos lá. Vamos pegar a equação dos gases ideais aqui, ó. Equação geral. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. Olha que beleza, não bugou. Só que a pressão permanece constante. Se ela permanece constante, P1... Aí, tá... É só falar, não pode elogiar, não. Então,
Se a pressão ela permanece constante, ela não muda. Então eu posso dizer que P1 igual a P2. Logo, se P1 igual a P2, posso cortar P1, cortar P2, que vai ficar, ou melhor, vai sobrar no fim esse resultado aqui. Ok? E se você analisar isso graficamente, a relação entre volume e temperatura é uma constante. Por quê, professor? Porque olha só, a pressão é constante, né? Então vamos pegar aqui, ó, essa mesma equação aqui, V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Isso significa que a razão, volume por temperatura, é sempre constante. V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2. Se eu pegar aqui um terceiro ponto aqui, ó, em que eu consigo caracterizar uma temperatura T3 e aqui um volume, que eu vou chamar de V3, aqui é um gráfico volume por temperatura, V1 sobre T1 vai ser igual a V2 sobre T2, que vai ser igual a V3 sobre T3, tá? Ou seja, a razão volume por temperatura é constante. Então, vou chamar isso de K, uma constante. Se eu passar o T multiplicando, eu vou achar que o volume é o produto dessa constante pela temperatura. Nossa, professor, que chique, hein? Pois é. Isso daqui está parecendo com o quê? Com y igual a ax mais b. Nossa senhora, meu Deus do céu, por quê? Por que comigo? Y igual a ax mais b. Tá, gente? Desculpa, tá? É porque não sei por que está bugando. Y igual a x mais b, ou seja, uma função do primeiro grau. Só que aqui, ó, na nossa expressão, a gente não tem uma constante b, né? A temperatura faz o papel do eixo x e o volume do eixo y. A diferença é que aqui eu não tenho a constante b. Então, se a constante b é zero, se ela vale zero, no nosso gráfico aqui, ó, y por x, se a constante b vale zero, aqui eu tenho y e aqui eu tenho x, a reta ela parte da origem. E é a mesma coisa que acontece aqui, ó, no nosso gráfico. A reta ela vai partir de onde? Da origem, ok? Porque a relação entre volume e temperatura é linear. Não tem a constante B, ó. Então, se eu prolongar essa reta aqui, obviamente ela não pode partir da origem, né? Porque não existe volume zero. Mas se eu prolongar a reta, ela passa pela origem, indicando que ela tem uma forma parecida com uma função do primeiro grau. Na verdade, é uma função do primeiro grau, né? Beleza. Agora vamos para a transformação isovolumétrica ou isocórica. Aqui é uma transformação em que eu altero a pressão e a temperatura, só que o volume fica constante. Lembrando que para ter uma transformação gasosa, basta eu mudar uma das três variáveis de estado ou as três ao mesmo tempo, ok? Aqui, ó, eu mantive a pressão constante e mudei volume e temperatura. Já aqui eu vou manter quem? Eu vou manter o volume constante. Então, se a gente pegar a equação geral dos gases ideais, eu vou ter que P1 V1 sobre T1 igual a P2 ai meu Deus do céu, gente, que vontade de xingar que eu tô, vocês não imaginam, igual a P2 V2 sobre T2. Só que aqui o volume é constante. Olha lá, o volume não mudou. Então V1 igual a V2. Opa, corto V1, corto V2. Sobrou o quê? Sobrou isso daqui. A razão da pressão pela temperatura é constante. Ok? Ah, professor, isso daqui também é uma equação do primeiro grau? É, porque o que você vai ter aqui? Você vai ter, ó, pegando lá, partindo dessa relação aqui, ok? Ou melhor, partindo daqui, ó, eu cortei o volume, né? Sobrou o quê? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Eu estou aqui falando aqui, tá, pessoal? P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2 igual a P3 sobre T3, ou seja, a razão pressão por temperatura é uma constante. Se eu passo a temperatura multiplicando a constante, pressão igual a uma constante K vezes a temperatura. Olha lá, ó, de novo, uma equação do primeiro grau. Então, por isso, olha lá, por isso que, mais uma vez, eu tenho uma relação entre pressão e temperatura através de uma
função do primeiro grau, ok? Por fim, em uma transformação isotérmica, térmica, lembra a temperatura, né? Iso mesmo. Então aqui, ó, quem não muda é a temperatura, tá? Então é a mesma coisa. Você vai pegar lá a equação dos gases ideais, a equação geral. Eu vou até voltar alguns slides aqui, pessoal. Lembrando que eu estou numa transformação isotérmica. Temperatura constante. Então, olha só. Eu vou aproveitar essa equação aqui para evitar escrever muito no PowerPoint, porque tá dando cagada, né? Infelizmente. Bom, essa é a última aula que eu gravo utilizando o PowerPoint. Eu vou salvar em PDF. Que em PDF eu sei que não tem esse problema. Então, se a temperatura é constante, eu corto T1 com T2, porque eles são iguais. Aí sobra exatamente isso daqui, ó. P1V1 igual a P2V2, e isso é uma constante. Só que olha só, P1V1 igual a uma constante, ou seja, o produto pressão pelo volume, se eu multiplicar a pressão pelo volume em diferentes estados de equilíbrio, estado 1, estado 2, estado 3, o valor vai ser sempre o mesmo, então eu vou chamar de K. Bom, se eu passar o volume dividindo, eu vou ter que P1 é igual a uma constante K dividido pelo volume. Nossa, professor, como é que é o gráfico desse trem aqui? O gráfico desse trem é parecido com isso daqui, ó. Y igual a 1 sobre x. Ok? Isso daqui eu não me lembro o nome ao certo na matemática, não sei se é assíntota, mas enfim. O gráfico disso daqui, ó, lá na matemática, eu tenho o eixo y e o eixo x. Olha só, vamos lá na matemática. Vamos ver como é que fica esse gráfico aqui, ó, lá na matemática. Ele tem essa cara aqui, ó. Ó, eixo y e eixo x, ok? O gráfico 1 sobre x, obviamente, ele não é válido para x igual a zero, né? Por quê, professor? Porque não existe divisão por zero, né? Então, se não existe divisão por zero, ele não é válido para x igual a zero. Mas, esse domínio do x aqui pode ter número positivo e número negativo. E se você for fazendo o par ordenado, ou seja, você pega um valor de x, faz uma tabelinha, né? Pega o valor de x, joga aqui e calcula qual que é o y correspondente. Faz isso para vários valores de x positivos e negativos. O que você vai descobrir? Isso daqui, ó. Nossa, meu Deus do céu! Você vai descobrir isso daqui. Olha lá, que o gráfico é nesse quadrante, ele tem essa forma aqui e vai ter nesse quadrante essa forma aqui, porque eu posso ter valores positivos e negativos de x. Entretanto, obviamente na física, quando eu troco o eixo y pela pressão e o eixo x pelo volume, não faz sentido eu ter esse quadrante aqui, ó. Por quê? Porque não existe pressão e volume negativo. Então só sobra o quê? Só sobra esse quadrante aqui, ó. Ok? De pressão e volume positivo, que é o que está representado aqui. Beleza? E observe que essas curvas aqui, ó, são o que a gente chama de isotermas. Então, se eu pegar um ponto aqui nessa isoterma e um ponto aqui, ó, na mesma isoterma, qualquer ponto sobre a mesma isoterma está sob a mesma temperatura. Então, este ponto. Ai, puta que pariu. Então, se eu pegar este ponto aqui e medir a temperatura nesses pontos, a temperatura vai valer T2. Que vai ser o mesmo nesse, que vai ser o mesmo nesse, que vai ser o mesmo nesse, por aí vai. Correto? Beleza? E nessa isoterma aqui de baixo, ó, mesma coisa. Só que a temperatura nessa isoterma vale T1. Então, quaisquer pontos sob essa isoterma estão sob a mesma temperatura. Ah, professor, por que isoterma T2 ela é superior a T1? Isso significa que a temperatura T2 é maior do que T1. Por quê, professor? Como que eu sei diferenciar uma da outra? Você vê na equação de Clapeyron. Espera aí, gente. Eu acho que eu vou fazer isso no outro lugar. Que aqui não dá. Aqui tá difícil. Mas eu vou tentar a última vez. Então, ó. Com calma, Alan, com calma. Respira. P1, V1 igual a N, R, T1. Ok?
para a isoterma T1. Aí você pega P2. Aí vamos pegar agora P2, V2 igual a nRT2, tá? T1 e T2 são as temperaturas das isotermas, ok? Bom, como que eu sei que T2 é maior do que T1? Pelo seguinte, olha só, vamos comparar aqui o produto P1 vezes V1. Então vamos pegar aqui o mesmo ponto aqui, ó. Deixa eu apagar isso tudo aqui para vocês entenderem melhor. Eu vou apagar isso tudo aqui, ó. Eu vou apagar isso tudo. E vou pegar um ponto aqui na isoterma de cima e um ponto aqui ó, logo abaixo na isoterma de baixo. Observe que tanto este ponto quanto o ponto de cima são caracterizados por quais variáveis? Pressão e volume, ok? Então, ó, NR é constante. Então, é só um número que multiplica T1 e só um número que multiplica T2, e é o mesmo. Então, olha só. Observe que para esse cara aqui, ó, para essa isoterma, o produto P2, V2 é maior do que o produto da isoterma de baixo, que é P1 vezes V1. Sério, professor? Sério. Olha só que legal. Olha só, vamos comparar P1, V1. Agora eu vou com o apontador laser que vai ficar mais fácil. Então, o produto P2V2, ele é maior do que o produto P1V1, porque ele está localizado aqui em cima. Ó. Se eu pegar a pressão nesse ponto, o volume pode até ser o mesmo, mas a pressão é maior, ok? Do que a pressão na isoterma de baixo. Então, isso significa que esse produto é maior do que esse. Como o NR é constante, é só um número que multiplica T1 e T2 e é o mesmo número, então, por comparação, se eu comparar essas duas expressões aqui, se eu comparar esses caras, espera aí que eu peguei uma cor muito, muito ruim. Então, se eu comparar esses caras aqui, ó, já que P2V2 é maior do que P1V1, T2 é maior. Meu Deus do céu, misericórdia, cara. Se eu comparar P1V1 com P2V2, multiplicar os valores de P1V1 e P2V2, a gente já viu que P2V2 é maior. Logo, por consequência direta, T2 só pode ser maior do que T1. Correto? Beleza então, gente. Pessoal, desculpa, tá? Porque tá bugando muito, cara, o PowerPoint. Eu não sei porquê. Mas coisas da vida. Vamos lá. Bom, a transformação adiabática ela ocorre quando não tem troca de calor. Adiabático tem até uma piada. A geralmente está associado à negação. Diabática, diabo, capita, ruim. Adiabática, negação do diabo. Diabo lembra inferno, lembra coisa quente. Então, transformação adiabática, não a troca de calor, ok? Ela é realizada quando a gente tem rápida expansão e compressão. Eu vou explorar isso mais em sala de aula. A curva que expressa a transformação diabática, como ela é realizada entre rápidas expansões e compressões, então a gente pode dizer que entre os estados final e inicial, a temperatura é constante. Então, ó, essa curva em preto aqui, ó, representa entre duas isotermas, representa uma transformação adiabática, tá? Mas isso daqui a gente não vai explorar tanto. Deixa eu ver. No livro, quando ele fala de primeira lei da termodinâmica, tem algumas expressões que a gente não trabalha, tá? Envolve cálculos complexos, mas em sala, se alguém precisar, eu faço essas contas sem problema. Então vamos lá. Falar da primeira lei da termodinâmica, que a gente já conhece, né? A gente já sabe qual que é a primeira lei da termodinâmica. Ela estuda as relações entre o calor e trabalho, que ocorrem, né, por exemplo, entre o gás ideal, a gente está estudando o gás ideal, e o meio externo. Lembra que em sala eu citei muitos exemplos disso, né? E eu citei também um contexto histórico, né? A termodinâmica ela teve um boom de desenvolvimento, né? Mais ou menos ali na segunda revolução industrial, né? Quando a gente começou a ter máquinas térmicas que substituíam o trabalho de 10 homens, entendeu? Então, observe que esse êmbolo aqui, ó,
taquei fogo aqui embaixo. Esse gás vai se expandir. Se esse gás expande, ele vai empurrar ele vai empurrar o êmbolo para cima. Ou seja, o que está acontecendo? O gás ele está executando um trabalho sobre o meio externo. Agora imagine isso daqui como sendo um pistão de automóvel, né? Tá vendo? Inclusive esse exemplo eu também fiz em sala de aula, né? Então olha só, o que a gente tem aqui? A gente tem um motor 4 tempos, basicamente. Eu tenho um pistão subindo e descendo, né? Aqui esse cara que está girando é o virabrequim, que basicamente faz com que toda essa energia aqui seja transformada em energia cinética, né? E ela é transmitida para os pneus, e aí o carro ganha movimento. Então, olha só, vamos explicar o que é isso. Isso daqui é basicamente a aplicação da termodinâmica purinha, entendeu? Então, ó, máquinas térmicas, motor de automóvel, locomotiva, lembra? Locomotiva, tu tacava carvão lá na locomotiva, aquele carvão queimava e a queima desse carvão movimentava uma série de pistões que botava o trem para andar. Mas o que eu tenho aqui? Ó? Aqui eu tenho uma válvula de admissão e eu tenho essa outra válvula aqui que, se não me engano, é a válvula de exaustão. Então vamos lá. Ó. Deixa eu esperar o ciclo se repetir. O que vai acontecer? Ó, válvula de admissão abriu. Vou esperar de novo que eu mosquei. Ó, válvula de admissão abriu, entrou mistura de ar combustível. Aí o que vai acontecer quando entra a mistura de ar combustível? Ela empurra o pistão para baixo e o pistão entra em contrapartida e empurra essa mistura de ar combustível. Tem que ter ar, né, pessoal? Tem que ter oxigênio para ter combustão, senão o processo não vai ser maximizado. Então, ó, quando essa mistura de ar combustível ela entra, ela empurra o pistão para baixo, o pistão sobe de novo. Comprime essa mistura, olha só. Comprime a mistura, isso aqui é uma vela de ignição. O que acontece? Ó? Entrou. Quando comprimiu o máximo, essa vela de ignição ela dá uma centelha aqui. Ó. Aí o gás explode. No que ele explode, ele libera uma certa quantidade de energia. Ó, pum, joga o pistão para baixo. E essa quantidade de gás queimado, ó, pum, queimou. Sai pela válvula de exaustão. E aqui, na verdade, é o sistema de escapamento do carro. Né? Esse gás queimado aqui, que tem dióxido de carbono, gás carbônico, que a gente joga, né, infelizmente, para a natureza. Beleza? Então, máquinas térmicas como geladeira, né? Se bem que tem uma terminologia diferente, mas para mim é tudo máquina térmica. Geladeira, ar-condicionado, freezer, são todos equipamentos que utilizam da termodinâmica, tá? Para funcionar. Então a termodinâmica é uma ciência extremamente importante, tá? Uma parte da física muito importante. Bom, trabalho sobre pressão constante, né? Em sala eu também comentei sobre isso, né? Então, trabalho sobre pressão constante. Lembrando que trabalho, quando a gente vê lá em Física 1, lá no primeiro ano, né? Eu tenho uma caixinha, eu aplico uma força sobre ela, né? Supondo que a força seja constante, né? O trabalho realizado pela força F, essa letrinha grega tal que eu chamo de trabalho, é o produto da força pelo deslocamento da caixinha. Considerando aqui, ó, que eu não tenho atrito, né? E que a caixinha se desloca uma quantidade ΔS. Ou seja, o que essa força F fez aqui? Ó? Fez com que a caixinha se movesse. Fez com que a energia cinética da caixinha se alterasse. Porque eu apliquei uma força, esse cara foi acelerado, ganhou aceleração. E a velocidade dele aumentou, consequentemente. Então o trabalho aqui, ó, é que pôs esse cara em movimento. Então o trabalho é uma relação entre força e distância. Então, olha só esse esquema aqui dessa figurinha. O que eu tenho aqui? Eu tenho a seguinte situação. Eu tenho o gás, inicialmente caracterizado por um volume VI, temperatura TI. Aqui eu taco fogo nele, ou seja, jogo calor para esse cara, né? Jogo entre aspas. O que vai acontecer? Ele vai expandir. Ou seja, o gás vai exercer uma força sobre esse pistão aqui e ele vai subir uma distância D. Ok? O trabalho nessa situação aqui é dado pelo produto da pressão pela variação do volume. Professor, mas trabalho não é força vezes distância? É, meu querido. Mas por que você chega naquilo ali? Vamos lá. Vamos analisar essa figura aqui
para a gente entender por que o trabalho, para transformações gasosas, no caso aqui, para pressão constante, tá? Ou seja, a pressão não vai mudar, por que ele tem essa cara aqui, ó? É P vezes ΔV, tá? Por que ele é isso daqui? Então vamos lá. Trabalho é força vezes deslocamento, ok? Começou a bugar de novo. Então, peço perdão mais uma vez, tá, pessoal? Mas a culpa não é minha. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Ai, 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 ai. Trabalho é força vezes... Por favor, não buga. Por favor, força vezes... gente, tá difícil, viu? Vou falar pra vocês, tá? Eu não vou... Infelizmente, eu não vou editar esse vídeo, porque senão eu vou ficar o dia inteiro e eu tenho que gravar outros. Então, vocês me perdoem aí. E eu também... Gente, eu quando eu editava vídeo na pandemia, eu usava o Movie Maker, cara. Nossa senhora, um vídeo desse tamanho que para editar vai levar 2 dias. Então, trabalho é força vezes deslocamento. Só que o meu deslocamento aqui, observe que ele está na vertical. Então, no lugar do ΔS, eu vou colocar D. Beleza, então trabalho é igual a força vezes o deslocamento D. Ok? Lembrando que aqui ó, a gente está lidando com gás. E o gás ele está aplicando uma força sobre essa área desse êmbolo aqui. Então eu posso calcular a pressão que esse gás está exercendo sobre esse êmbolo. Então pressão é igual a força sobre área. Estão lembrados? Tia Thaisa falou isso com vocês. Eu jogo a área para cá, força é igual a pressão vezes área. Nossa, Alan, perfeito, obrigado. O que tu faz? Você joga isso daqui no lugar de F. Então, trabalho vai ser pressão vezes área vezes o deslocamento. Só que olha o que tem de interessante nisso daqui. O interessante nisso daqui ó, é o seguinte. Tá vendo que isso daqui ó, é a variação do volume? O volume inicial era esse daqui, o volume final é isso tudo. Só que o volume final é o volume inicial mais esse tantinho aqui, ó. Então a variação do volume é esse tantinho. Observe que tem uma expressão lá na matemática que diz que o volume de um sólido basicamente é a área da base vezes a altura, não é? Correto? Olha só o que eu tenho aqui, ó. Eu tenho exatamente a área da base vezes a altura D nessa expressão. Então, nessa expressão aqui, ó, se eu pegar a área da base, que é a área da base do êmbolo, e multiplicar pela distância D, eu tenho a variação do volume. Então, por isso que o trabalho é igual ao produto da pressão pela variação do volume. Tá? Então, é daí que vem essa expressão. Então, vamos lá, pessoal. Agora, beleza. Então, mas essa expressão só vale para pressão constante, tá joia, gente? Pressão constante. Então vamos lá. Vamos continuar a aula aqui. Beleza. Então, no sistema internacional é o Joule. Lembrando que numa expansão a variação de volume é positiva, não é? Porque o volume final é maior que o volume inicial. Então, o trabalho é positivo. Ou seja, o gás realiza trabalho sobre o meio externo. Agora, do contrário, se a situação inicial é essa daqui, ó, se eu estou aplicando uma força para baixo, o volume final vai ser menor que o volume inicial, ou seja, numa compressão. Numa compressão, é o meio externo que realiza trabalho sobre o gás. Então, como o volume inicial é maior que o final, o trabalho vai ser negativo. Tá? Beleza, existem umas propriedades gráficas aqui interessantes, né? Que, ó, se eu tenho, vamos pegar aqui primeiro começar com uma pressão constante, no gráfico PV. No gráfico PV eu tenho pressão por volume. Aqui eu tenho uma expansão, só que é a pressão constante, do volume inicial a um volume final. Olha só, se eu calcular essa área aqui, ó, que é basicamente a área do retângulo, eu estou multiplicando variação de volume pela pressão. Isso dimensionalmente é igual ao trabalho, pressão vezes volume, não é? Então a área abaixo da curva me dá o trabalho na transformação gasosa num gráfico pressão por volume.
O mesmo vale para a compressão, só que o trabalho vai dar negativo, ok? Lembrando que para pressão variável, a mesma coisa, entendeu? A diferença é que vai mudar é a figura geométrica, né? Nesse caso aqui, olha lá, a pressão inicial é essa e a pressão final aumentou um pouquinho. Então, a área abaixo da curva aqui, ó, vai me dar, também vai me dar o trabalho, beleza? Bom, agora vamos falar um pouco de energia interna. Essa parte eu consigo definir ela bonitinha lá na aula de teoria cinética dos gases, que é opcional. Para gás ideal monoatômico, a energia interna ela corresponde à energia cinética de suas moléculas. Por quê? Porque ela vai depender basicamente da temperatura. Quanto maior é a temperatura, maior é a energia cinética. E a energia interna de um gás é a soma de todas as energias que um gás ideal possui. Entretanto, essa energia interna aqui, ó, essa energia interna, já que ela é a soma de todas as energias, eu só tenho energia cinética para um gás ideal. Ou seja, a energia, porque elas não estão interagindo uma molécula com a outra, então não tem energia potencial, só sobrou energia cinética. Logo, como a energia interna é a soma de todas as energias que o gás tem, como eu só tenho a cinética, então a energia interna, que eu vou chamar de U, vai ser igual à energia cinética, que é 3 meios de nRT, tá? Aqui, pessoal, eu não vou cobrar a demonstração dessa expressão. A demonstração dessa expressão está na teoria cinética dos gases. A gente pode entender essa expressão também que é o seguinte, utilizando o teorema da equipartição de energia. Então, cada molécula tem 3 graus de liberdade. Grau de liberdade basicamente está associado com liberdade de deslocamento, de variação de posição. É como se a molécula tivesse é como se fosse a liberdade de movimento da molécula. E o conceito de grau de liberdade é um pouco mais, digamos assim, sofisticado. Mas a gente, no contexto do ensino médio, a gente pode gravar dessa maneira, tá? Bom, então se a gente pensar nesse sentido aqui, ó, uma molécula, um gás monoatômico, um gás monoatômico, né? Formado por um átomo só, eu tenho os 3 eixos. Deixa pra lá, pessoal. Então aqui, ó, eu tenho os 3 eixos, cada um representando uma dimensão do que a gente vive. A gente vive numa dimensão 3D. Então, se eu tenho um gás monoatômico aqui, ó, quais liberdades de movimentação que ele tem? Ele pode se movimentar aqui, aqui e aqui, ou seja, são 3 graus de liberdade, né? Ele pode vibrar aqui, ó, ou armazenar energia, que fica até um pouco melhor, nas 3 direções. Então são 3 graus de liberdade. Então, em média, lembrando que essa energia cinética é energia cinética média, tá? É um valor estatístico. Você não vai lá e mede a energia de cada partícula, né? De cada componente desse gás monoatômico. Então, em média, você tem nRT sobre 2 para cada eixo. Se eu tenho 3 eixos, nRT por mol, né? Que é a definição disso aí. Então, se eu tenho 3 eixos, 3 vezes nRT sobre 2 dá 3 meios de nRT, tá? Então, ora, se U vale 3 meios de nRT, delta U vai ser 3 meios de nR delta T, que é a variação da energia interna, tá? Agora a gente pode chegar a algumas conclusões a partir da variação da energia interna. Se a variação de temperatura é positiva, a temperatura final é maior que a inicial, ou seja, a energia interna do gás aumenta, o ΔU é maior que zero. Se ΔT é menor que zero, consequentemente, ΔU também é menor que zero. Agora, se não houver variação de temperatura, se o seu ΔT for igual a zero, o ΔU também é igual a zero, porque a temperatura final é igual à inicial, tá? Para um gás diatômico, aí a situação um pouco diferente. A energia interna é 5 meios de nRT. Imagina um gás diatômico, o oxigênio, por exemplo. Olha só. Imagina um gás diatômico como se ele fosse um halter,
Dois átomos de atômico. Então, é como se ele fosse um alter, tá? Então, além dos graus de liberdade associados ao mundo tridimensional, ele tem mais dois. Por quê? Porque esse cara aqui ele pode girar nesse sentido, ele pode girar, vamos supor que o alter ele esteja disposto nessa posição. Ele pode girar em torno desse eixo, que é mais um grau de liberdade, e ele pode girar em torno desse eixo aqui também. Esse eixo aqui, ó. Então ele pode girar sempre em torno de dois eixos. Então eu acrescento mais 2 graus de liberdade, resultando em 5 meios de nRT para energia interna ou variação de energia interna. Aqui, pessoal, tem um errinho aqui, tá? Aqui, ó, é 3 meios no ΔU aqui. É 3 meios, desculpa, 5 meios de N, R, ΔT, tá? E não T, que aqui é variação de temperatura, ok? Mas isso para gás de atômico. Quando eu passar essa aula para vocês, eu vou corrigir isso daí. Beleza? Bom, vamos falar da primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica nada mais é que uma lei sobre conservação de energia. Nada mais é que uma lei sobre conservação de energia. Por quê? Vamos imaginar aqui, ó, que eu tenho um gás. Eu tenho um gás aqui. Deixa eu tentar desenhar de novo, porque bugou, né? Então vamos imaginar que eu tenho uma porção aqui, ó. Vai ficar assim mesmo. Que eu tenho um gás aqui. Então o que eu vou fazer? Vamos pensar no seguinte. Se eu fornecer calor para esse gás, o que vai acontecer? Ele vai expandir. Se ele expande, é o que está acontecendo nessa figura. Se ele expande, se esse gás ele se expande, o que ele vai realizar sobre o meio externo? Ele vai realizar trabalho. Ele vai empurrar o pistão. Então, ele vai devolver aqui, ó, trabalho. Ok? Ora, mas toda energia que eu dei para o gás sob forma de calor vira trabalho? Não. Lembrando que eu tenho energia interna também. Então, nem toda energia em geral que eu forneço para um gás ideal vira trabalho. Parte fica armazenada como variação de energia interna. Ou seja, isso é o total, isso é o útil e eu tenho o que sobrou. Então eu posso dizer que a variação de energia interna, meu ΔU, a variação de energia interna é igual ao quê? Eu posso dizer que aqui, ó, é o calor menos o trabalho. Ou seja, o que sobrou, que é a variação de energia interna, eu posso entender isso como o calor, o total menos o útil, que é o trabalho. Essa é a primeira lei da termodinâmica. Variação de energia interna é o calor fornecido, que é o total, menos o útil, que é o trabalho. Se de que eu tirar tal, eu tenho, entre aspas, o que sobrou, que fica armazenado sob forma de variação de energia interna. Então essa é a primeira lei da termodinâmica equacionada. Simples, né? Beleza? Então, essa definição aqui, só deixar claro que é uma definição geral, né? A gente pode aplicar essa primeira lei em casos específicos, tá? Ou seja, para processos isovolumétricos, isobáricos ou adiabáticos. Então vamos lá. Então, ó, esse slide aqui ele é muito importante. Por quê? A gente tem, quando a gente vai resolver um exercício primeira lei da termodinâmica, a gente tem que, desculpa, gente, temos que analisar os sinais da variação da energia interna, de Q e do trabalho, ok? Então, ó, se o ΔU for maior que zero, o que isso significa? Que a energia interna do gás aumentou, porque a temperatura final é maior que a inicial, então o gás aqueceu. Se o ΔU for menor que zero, a energia interna do gás diminuiu, a temperatura final diminuiu e, obviamente, o gás se esfriou. Q maior do que zero, calor positivo, o gás recebeu energia do meio exterior, obviamente sob forma de calor. Q menor que zero, o gás cede energia para o meio exterior. Então, guardem essas definições, porque o exercício pode falar o seguinte: considere, ele não vai falar que o Q é maior ou menor que zero. Ele fala, ó, o gás considere em uma determinada situação, uma transformação gasosa, em que o gás cede energia para o meio exterior. Então, você já sabe que o Q é menor que zero.
Trabalho maior que zero, o que acontece? O gás cede energia para o meio exterior. Ou seja, ele está expandindo. Trabalho menor do que zero, o gás recebe trabalho. Ou seja, aqui eu vou completar essa frase aqui. Ele, na verdade, ele recebe trabalho do meio externo e, com isso, ele sofre uma compressão. Nessa parte aqui, tá? Então vamos lá. Vamos aplicar a primeira lei para as transformações gasosas, ou seja, aquelas particulares, isovolumétrica, isotérmica, isobárica. Numa transformação isovolumétrica, o volume é zero. Não tem variação do volume, não é que o volume é zero, desculpa. A variação do volume é que não existe, o volume é o mesmo. Ué, então se o volume não varia, eu não tenho trabalho. Porque pensa naquele pistão lá do exemplo em que eu defini trabalho. Se o pistão não se move nem para cima nem para baixo, ué, eu não tenho trabalho, entendeu? Então se a transformação é isovolumétrica, o trabalho é zero. Logo, ΔU igual a Q menos trabalho. Se o trabalho é zero, eu descubro que toda energia interna, ou melhor, todo calor fornecido, faz com que a energia interna varie. Eu não tenho trabalho realizado. Agora, numa transformação isotérmica, a temperatura ela permanece constante. Ou seja, para um gás monoatômico, ΔU é 3 meios de NR ΔT. Se o ΔT é zero, porque a temperatura final é igual à inicial, o meu ΔU vai ser zero também. ΔU sendo zero, zero igual a Q menos trabalho, passo o trabalho para o outro lado, fica positivo, né? Todo o calor que eu forneço ao gás vira trabalho, tá? Agora, numa transformação adiabática, o calor trocado é zero, ok? Então, se o calor trocado é zero, olha lá, ΔU igual a zero menos tal, ou seja, a variação de energia interna é negativa. O que significa isso daqui? Que a temperatura está diminuindo, né? Se ΔU é menos o tal, a temperatura do seu sistema diminui. Uma transformação adiabática, ok? Agora, numa transformação isobárica, a única característica dela é que o trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Aqui, nenhum desses caras é igual a zero. Então, na transformação isobárica, não tem nenhum, nem ΔU, nem Q e nem trabalho que são iguais a zero, tá? Estamos encerrando aqui, pessoal. Uma transformação cíclico, lembra? Sai de um ponto e volta para esse ponto. Transformação cíclica, num diagrama PV, tá? A gente sempre vai trabalhar com o diagrama PV, é quando o estado final e o estado inicial são mesmos. Ou seja, o gás sai daqui, passa por todos os estados A, B e C, são estados de equilíbrio. Então ele sai por aqui, passa por B, vai até C e volta até A. O que acontece? Em toda transformação cíclica, a variação de energia interna é zero. Por quê? Porque você sai do ponto A e volta para o ponto A. Então, sempre, todo processo cíclico, variação de energia interna é zero. Se, consequentemente, se esse cara é igual a zero, esse daqui também é igual a zero. Ou seja, a variação de temperatura não tem, é zero. Logo, a energia interna do gás permanece constante em toda transformação cíclica, né? Agora, do trabalho já é diferente. O trabalho tem uma convençãozinha aí, ó. Se eu tenho gás que se move entre dois estados, vou colocar aqui, ó. Vai bugar, tá, pessoal? Mas enfim. Olha lá, o que eu falei? Entre os estados A e B, ele sai de A, passa por B e volta a A. Quando o gás ele realiza trabalho no sentido horário, o trabalho é positivo. E a gente pode ver isso da seguinte maneira. Olha só. Eu vou tentar aqui, pessoal, fazer com o apontador laser, porque vocês já sabem, né? Infelizmente está bugando geral. Olha só. Eu tenho o diagrama PV, não tenho? O trabalho é a área abaixo da curva. Então, ó, o trabalho da ida seria a área abaixo dessa curva aqui, ó, que é isso tudo. É isso tudo aqui. Ok? Então, esse é o trabalho da ida. Agora, o trabalho da volta é a área abaixo da curva, só que a curva da volta é essa daqui. Então, a área seria isso daqui, ó.
Observe que a área da ida, que é daqui até o eixo do volume, é maior que a área da volta. Então, se eu tirar a diferença aqui, ó, vai sobrar o quê? Vai sobrar uma partezinha positiva. Entendeu? Então, aqui o da ida é maior do que a área da volta. Então, o trabalho vai ser positivo no sentido horário. Agora, no sentido anti-horário, as coisas já mudam. Aí já é o contrário. A e B. Agora a ida está aqui. Ok? Beleza? Então, e se eu fizer novamente aqui, ó, essa diferença entre áreas, só que nesse caso aqui eu vou ter um trabalho negativo. Ok? Beleza? Aqui, ida e volta é exatamente isso. Ó. Aqui a ida e a volta, é isso mesmo. O trabalho aqui vai dar positivo e o trabalho aqui ele vai dar negativo. Aqui, ó, porque a diferença aqui, ó, se eu fizer a diferença aqui da ida, na verdade, minto, pessoal, desculpa. Aqui ó, é o seguinte. Aqui os estados aqui, ó, inicial e final. Deixa eu só apagar isso aqui, ó. Continuam os mesmos, só que aqui, ó, ponto A e ponto B. Só que a diferença é que a área da ida é essa partezinha aqui, ó. E a da volta é isso tudo. Então é o contrário disso daqui. Logo, se eu fizesse desconto entre ida e volta, o trabalho vai ser negativo. Ok? Então, nessa situação aqui, no sentido anti-horário, o trabalho realizado sobre o gás. Então, é um trabalho negativo. Horário positivo, anti-horário negativo. Ok? Porque aqui, ó, ida e volta, olha só o tamanho do caminho da volta, né? Ou seja, tá entre aspas faltando isso tudo aqui, né? Ou melhor, tá entre aspas falta isso tudo aqui na volta. Então, isso significa que o meio externo está realizando o trabalho sobre o gás. Ok? Beleza? Bom, tem alguns exercícios aqui que eu vou fazer numa aula em separado. Beleza? Valeu, gente. Desculpa qualquer coisa aí. Mas PowerPoint resolveu bugar aí, mas acontece. Valeu.